abordaremos o tema sobre terapia imunomoduladora em pacientes com câncer e caquexia, o papel do ômega 3. Atualmente, existem várias estratégias para a terapia nutricional desses pacientes. A orientação dietética, suplementos orais, nutrição enteral por meio de sondas e gastrostomias, nutrição parenteral, estimulantes de apetite, as estratégias imunomoduladoras para estabilizar o catabolismo e também para atenuar a resposta inflamatória, que é aquela que nós vamos abordar nesta aula, e a terapia antioxidante. Bom, a perda de peso em pacientes com câncer, ela é normalmente multifatorial, tem um mecanismo complexo e multifatorial, mas o principal mecanismo associado à perda de peso, à caquexia e ao emagrecimento, ela é induzida pelo tumor. Esse é o principal mecanismo associado. Então, as células tumorais malignas do hospedeiro, do organismo, elas estimulam o organismo a produzirem mediadores de resposta inflamatória mediante a essa situação. Esses mediadores são citocinas, que nós chamamos de citocinas pró-inflamatórias, principalmente o TNF-alfa, interleucina 1 e interleucina 6, entre outras. Essa situação, essa produção aumentada de citocinas leva muitas vezes à redução da ingestão alimentar, a redução do apetite, muitas vezes até a anorexia, e também a repriorização de síntese proteica, com aumento de proteínas que nós chamamos de proteínas de fase aguda, como a PCR, por exemplo. Então, há uma redução da ingestão alimentar e também podem ocorrer alterações no metabolismo e no gasto energético desses pacientes. Em muitos casos, há um aumento na taxa metabólica basal também. E aí, levando ao emagrecimento e à caquexia, a síndrome da anorexia-caquexia. Outros fatores também, como fatores produzidos pelas substâncias produzidas pelo próprio tumor, como o fator indutor de proteólise, por exemplo, também pode levar à redução da massa magra, ao catabolismo da massa muscular. Entre outros também, como o fator mobilizador de lipídio, que age no tecido adiposo, também catabolizando e diminuindo o conteúdo desse tecido. Bom, e qual é o mecanismo de ação associado ao ácido eicosapentenoico, o ômega 3? Ele agiria para balancear a produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, no lugar de haver um aumento de citocinas pró-inflamatórias, com o uso do ômega 3, principalmente do ácido eicosapentenoico, nós teremos uma menor produção de citocinas pró-inflamatórias e, por outro lado, uma maior produção de citocinas anti-inflamatórias, fazendo um balanço. Esse balanço, então, vai reduzir aquela ação contra o apetite, então, melhorando o apetite, diminuindo a produção exacerbada de alguns tipos de proteínas, como as proteínas de fase aguda, entre elas, principalmente, a PCR, a proteína C reativa. Então, há uma contenção nessa resposta, e assim o paciente passa a ter um metabolismo menos alterado, uma ingestão alimentar mais adequada, mais dentro da normalidade, e atenuando assim o emagrecimento e a caquexia que são induzidas pelo tumor. Sabemos também que esse mecanismo de ação do ácido eicosapentenoico pode também estar beneficiando aqueles fatores produzidos pelo tumor, aquelas substâncias produzidas pelo tumor. Então, atenuando também as respostas de catabolismo, tanto da massa magra por essas substâncias, como também do tecido adiposo. Bom, como nós sabemos, nós temos 3 famílias de ômega, ômega 3, ômega 6 e ômega 9, aquelas associadas ao metabolismo dos eicosanoides e que estão associadas à produção de citocinas e, portanto, relacionadas à resposta inflamatória, são a ômega 6, a família ômega 6 e ômega 3. Na família ômega 6, nós temos vários óleos vegetais
E nesses óleos vegetais nós temos principalmente um tipo de ácido graxo, que é o ácido linoleico, que no nosso metabolismo, no metabolismo do organismo, se tornará, como um princípio ativo, se tornará o ácido araquidônico, né, que compõe as membranas das nossas células. Então, esse ácido araquidônico, ele vai estimular a produção de mediadores de resposta pró-inflamatória. Então, mediadores pró-inflamatórios, principalmente as prostaglandinas e leucotrienos, além de também tromboxanos, todos da série par, que são mais favoráveis a uma resposta pró-inflamatória. Por outro lado, a família ômega 3, representada principalmente pelo ácido linolênico, que no metabolismo no nosso organismo, quando ingerimos óleos vegetais, vai se transformar nos princípios ativos, né? O ácido eicosapentenoico, que é o EPA, além do ácido docosahexaenoico, que é o DHA. O ácido eicosapentenoico é aquele que está associado à resposta inflamatória e pode ser ingerido também por meio direto dos óleos de peixes. Então, se ingerirmos óleos vegetais, teremos que transformar por meio de enzimas no organismo. Se ingerirmos o óleo de peixe, diretamente teremos o princípio ativo. E como ele age, esse princípio ativo? O EPA, o ácido eicosapentenoico. Ele vai estimular as membranas, né, as células, a produzirem mais mediadores de resposta anti-inflamatórios, que são os prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos da série ímpar. Então, com o aumento dessa produção, haverá o quê? Um balanço na resposta inflamatória. E aí, então, é onde nós temos a ação benéfica do ômega 3, dos ácidos graxos da família ômega 3. Nós temos alguns estudos em pacientes, principalmente com câncer de pâncreas, mostrando a eficiência da suplementação nutricional enriquecida com óleo de peixe quando comparada a um suplemento padrão. Então, aqui nós percebemos que após 4 semanas, pacientes que receberam óleo de peixe melhoraram o peso em relação ao suplemento padrão, aos pacientes que recebem apenas o suplemento padrão. Também no mesmo estudo, os autores mostram que os pacientes que receberam o óleo de peixe tiveram um menor impacto nas alterações na produção das proteínas, tanto negativas quanto positivas de fase aguda. Então, mostrando que o óleo de peixe diminuiu o aumento das proteínas de fase aguda que normalmente ocorre na resposta inflamatória. Há também uma importante correlação entre a quantidade de ácido eicosapentenoico, ou seja, ômega 3 no plasma, com o aumento da massa magra. Então, quando há ômega 3 no sangue, existe uma maior probabilidade de melhora de massa magra, de massa muscular. Vários estudos compilados mostraram resultados importantes em relação ao ganho de massa muscular. Então, sendo que o ganho de massa muscular e a manutenção do peso estiveram associados de forma importante à quantidade, ou seja, à porcentagem de ácido eicosapentenoico, ou melhor, do ômega 3, no sangue. Bom, quais são os mecanismos que provavelmente estão associados a essa influência da massa magra e da caquexia em relação aos benefícios do ômega 3? Então, qual seria a influência do ácido eicosapentenoico na melhora da massa muscular? Redução da proteólise, então a contenção, né, a menor proteólise, a menor catabolismo nos estoques musculares, e também a melhoria da síntese proteica. E, além disso, alguns outros efeitos indiretos também desse ácido graxo, né, desse lipídio, também poderiam estar associados.
Em outros estudos, estudo randomizado, por exemplo, com suplementação de ômega 3 combinado com vitamina E, neste caso, por 40 dias, demonstrou-se sobrevida maior também, tanto em pacientes bem nutridos como em desnutridos, quando suplementados com ômega 3, em relação ao grupo controle. Imunonutrição em pacientes com câncer de pâncreas. Temos, então, muito já claramente o uso preconizado do ácido graxo ômega 3 para a terapia paliativa de pacientes com câncer de pâncreas. Então, no cuidado paliativo, nesse tipo de paciente, já está mais bem reconhecido o uso desse tipo de nutrição. Por quê? Porque existem várias evidências mostrando alterações benéficas em relação tanto ao peso quanto à massa magra. Então, por exemplo, nesse estudo, pacientes que vinham perdendo peso, quando se introduziu a suplementação com ômega 3, passou-se a perceber que esses pacientes ganhavam peso. A mesma coisa em estudos relacionados à massa magra, tanto o ganho de peso quanto a massa magra, né? Comparando com o grupo controle, a gente percebe aqui que há a melhora do peso com o ômega 3 e há a melhora da massa magra. Bom, temos que considerar que a suplementação do ômega 3 pode também ter uma toxicidade, dependendo da situação e da dose. Então, alguns efeitos tóxicos possíveis da suplementação são: pode aumentar o colesterol, pode inibir a coagulação do sangue e pode aumentar o risco de sangramento em pacientes que recebem algum tipo de tratamento específico. Então, assim, a segurança em quantidades maiores daquelas recomendadas e na presença de outros medicamentos não foi estabelecida com clareza. Mas hoje, para pacientes em terapia de câncer e principalmente na caquexia, o uso do óleo de peixe está bem reconhecido. Ainda, lógico, temos que estudar mais subgrupos, mas está bem reconhecida essa terapia. Assim, concluindo então sobre alguns efeitos vistos nos ensaios clínicos nesses pacientes com o uso dos ácidos graxos ômega 3, em especial o ácido eicosapentenoico, observa-se promoção do peso, então melhora do peso, ganho de massa magra, prevenção do catabolismo, modulação da resposta inflamatória aguda, melhora na utilização e na incorporação dos substratos energéticos, principalmente da oxidação dos carboidratos, e melhora também na resposta imunológica, principalmente imunicelular. Há um impacto, portanto, favorável na sobrevida e na qualidade de vida. Bom, durante o curso de aprimoramento, nós iremos falar, além de abordar mais aprofundadamente todas essas questões, falaremos sobre as recomendações, sobre os critérios de indicação do ômega 3, das doses ideais para suplementação na caquexia do paciente com câncer, da combinação com antioxidantes. Também abordaremos as contraindicações desse uso e os efeitos tóxicos versus as doses ideais. Obrigada.